pela tua Oi, presença. Fala, Pedro. Paola, tudo bom com você? Tô bem, e Como é que vocês? você Deixa está? eu Enquanto você ajusta aí, Paulo, eu vou mandar contar já um bastidor, uma bala. curiosidade para a galera que está nos acompanhando. A gente vai ter oportunidade, inclusive, de você contar a tua jornada, mas a Paola, quando ela entrou no Master, ela falou para mim o seguinte: Pedro, eu tenho uma empresa contábil, né? Minha família tem uma empresa de contabilidade e eu decidi me mudar para a praia. Eu decidi mudar aqui, a minha empresa fica numa cidade mais para o interior, eu decidi mudar para a praia e estou liderando a minha empresa à distância. Eu falei, caramba, olha só, uma empresária contábil que consegue ter uma empresa que funciona e que consegue fazer uma gestão à distância. Então, a Paola, uma das coisas que a gente admira muito ela é por ela ter conseguido manter, né, esse negócio contábil dessa maneira e também outras coisas que a gente vai conversar no dia de hoje, especialmente aquelas automações que você tem criado. Então, assim, gente, vocês estão diante de uma grande empreendedora contábil que contribui pra caramba com o grupo. E para mim é uma honra, Paola, estar com você nesse bate-papo. Obrigado por você ter aceito esse convite. E vamos começar pelo começo. Como é que você Cara, começou na Pedro, eu contabilidade? falo Conta pra que eu gente. não busquei assim a contabilidade, né? Na verdade, ela meio que veio até mim, né? Ela é uma empresa, a Tausch, ela é uma empresa familiar. Então, meu pai, a Tausch, ela veio de uma filial de Santa Catarina em 96. E aí, essa filial, meu pai na época trabalhava no banco e tal, ele era administrador de empresa, ele se desligou do banco. E aí, meu pai sempre foi muito bom comercial. Ele que cuidava da conta da Tausch, o dono da Tausch na época dessa filial chamou ele para trabalhar. E aí ele foi trabalhar em 2004, mais ou menos, né? E aí essa filial fechou, decidiu que ia encerrar. E aí meu pai já estava ali gostando de todo o trabalho, viu potencial naquilo, falou, não, deixa comigo que eu vou tocar. Tirou o técnico de CRC, se especializou em tudo. E aí ele chamou, como ele não conhecia a área, né? Meu pai é uma pessoa, cara, é uma pessoa incrível. Meu pai é uma pessoa que ele consegue fazer tudo, assim, tudo que ele ensinou a gente assim, seja bom em tudo. Então, aqui em casa, eu que prego quadro na parede, eu que arrumo a geladeira. A gente tem que ser bom e tem que fazer tudo. Então, meu pai sempre teve essa política, ele conseguiu ser muito bom, assim, em 4 anos na área contábil. E aí foi aí uma hora que ele chegou e falou, não, vou assumir o escritório e vou chamar pessoas de confiança para trabalhar comigo, porque ele era muito bom de vendas. De resto, ele não sabia nada. E aí ele começou a chamar a família. E aí chamou minha mãe, que era advogada, chamou meu irmão, que já estava fazendo também administração, né? Era muito novo, mas não sabia o que fazia, então foi fazer administração. Chamou a minha irmã também, que na época era advogada, enfim. Consolidou um pequeno time ali de confiança para poder tocar o escritório de contabilidade que ele estava assumindo e ele não sabia nada técnico de contabilidade. E aí ele veio me chamar. Só que daí eu falei, pai, não, meu sonho era fazer biologia marinha, era morar na praia, era trabalhar de. Olha Aí só. começa a história da onde eu tô hoje, né? E aí ele falou, não, mas você pode ter seu dinheirinho. Eu tinha 17, 18 anos. Ele falou, não, você pode ter seu dinheirinho. Aí você pode ir pra praia com seu dinheirinho, se você quiser. Olha que legal e tal. E eu fiz cursinho, não consegui passar. A gente é muito jovem, né? Com 17, 18 anos, escolheu o que quer fazer. Não sei se você já sabia contabilidade, era a contabilidade que você queria com 18 anos? Não. Inclusive, eu caí na contabilidade de paraquedas. Meu pai montou uma empresa de contabilidade e eu tive que ajudar ele a crescer, a fazer o negócio contábil crescer. Depois eu me apaixonei pela área. Mas, assim, é algo que também veio por digamos, uma Uhum. herança. No meu caso, um pouco mais difícil, por conta da situação toda. Mas a contabilidade Então, não caiu e na aí minha eu vida falei, dessa não, forma. pai, não quero tal. E aí ele, comercial, né? Consegue vender tudo. Me vendeu e falou, não, vamos lá e tal. Aí eu não tava dando certo também, tava meio confusa. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei na Tausch em 2008. É, e aí eu entrei na parte fiscal. Fiquei mais ou menos, Pedro, 10 anos, eu e meus sócios, né, que era minha mãe, nós temos mais dois sócios, cada um cuidando da operação contábil. Então, eu era na parte contábil, eu era a gestora da parte fiscal, meu irmão era o financeiro e comercial ali, meus outros sócios eram um da parte contábil. Então, assim, meu pai colocou um líder em cada departamento, né? Um líder em cada core, né? Em cada fiscal, contábil, trabalhista e societário. Era esse o time e era isso que a gente entregava de contabilidade. Então, a gente ficou 10 anos assim. Me especializei em direito tributário. Sou apaixonada por fiscal, cresci no fiscal, aprendi muito a gostar dos conceitos fiscais. Mas foram 10 anos entregando
ouvindo aquela frase que a gente trabalha para o governo. Então, a gente hoje abomina essa frase, faz tempo que eu não falo ela, por sinal, mas foram 10 anos trabalhando para o governo, né? E não trabalhando para os nossos clientes. E aí, a gente, né, sempre se dedicou muito para entregar a melhor guia de imposto, o melhor balanço, o melhor fechamento de folha, a melhor abertura, o melhor, né? A gente, né, pô, base familiar, seu pai ali acaba exigindo de você como filho e como, e como chefe também, né? Então, assim, a cobrança era bem dura, assim, e tudo lindo, entregando com qualidade, coloca ISO daqui, vai ISO de lá. Só que a gente não tinha uma visão fora disso, assim. E aí, meu irmão, não sei se vocês já ouviram falar em Empreitec. Empreitec? Do... É, Sim, Empretec, então, meu aí meu pai fez, irmão... inclusive, também. Isso Empretec do mesmo. Aí Sebrae, meu programa irmão começou Sebrae, a né? buscar e fez esse programa, voltou assim, cara, eu até indico aí pra galera, é muito bom. Ele voltou deslumbrado. Ele falou, a gente tá fazendo tudo errado. Que não sei o quê, e tal, não sei o quê. E aí jogou a primeira sementinha. E aí, né, base familiar, pô, já tá 10, 12 anos fazendo desse jeito, sempre dando certo, né? O dando certo, assim, entregando aquela contabilidade básica. E, e aí a gente começou a ficar um pouquinho incomodado e o desgaste também, né? Pô, eu tinha meu dinheirinho ali para ir para a praia, mas nossa, qual o propósito disso? Né? Eu trabalho para o governo, os clientes nem gostam quando eu ligo para eles, né? Meus clientes, né, não tinha aquela admiração, né? Não tinha não tinha aquele propósito, sabe? Pô, eu via tantos amigos meus trabalhando com o que gostava e tal, eu falava, cara, mas como assim? E aí a gente começou a ficar um pouco incomodado com isso. E aí meu irmão teve uma grande sacada em 2019, que ele foi para o Vale do Silício. Você já foi, Pedro? Eu estive lá em Legal. 2019 para um evento Ah, contábil, então lá em acho que São foi José. exatamente nesse aí que ele encontrou os meninos lá também. E aí ele voltou. E aí há um adendo ainda. Em 2018, eu ainda, tipo, diante de tudo isso, eu ainda fiquei doente, né? Porque era tanta cobrança, era tanta coisa, né? Tinha que carregar tanta coisa, fiquei doente, tive depressão em 2018. E aí tava naquelas. Oi? Olha, não sabia dessa passagem. Eu não Tive em sabia dessa situação. 2018, a gente já tava naquele zum, 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 putz, não tá legal, tava dando certo, né? Tinha os clientes ali, os clientes não saíam e tal, mas não tava legal, assim, né? Toda a família ali foi para contabilidade por uma questão não por amor, assim, sabe? A gente foi por uma questão financeira, assim, e a gente falou, cara, mas cadê o propósito disso? Então, eu acabei ficando doente. Aí meu irmão foi pro Vale do Silício, assim, e aí, quando ele voltou com uma pegada totalmente tecnológica e falou: a gente precisa sair da operação, a gente precisa começar a se mexer, a gente precisa começar a olhar no mercado o que está acontecendo. E eu lembro uma pergunta que ele trouxe para a gente até hoje, a gente se perguntava muito nessa época e utilizava ela para melhorar, assim, toda hora que a gente entrava em xeque, falava, não, isso aqui não tem como a gente não fazer, isso aqui não tem como a gente não ser a gente que vai fazer. E aí era uma pergunta que era, se a contabilidade não fosse obrigada no Brasil, o que a gente vai fazer? Porque assim, né, e é uma coisa, a contabilidade ela é praticamente obrigatória no Brasil. Hoje você não, exceto para o MEI, e ainda assim o MEI ele é um pouquinho complexo, né? Tanto que tem bastante contadores, nós também acabamos pegando esse produto de MEI para fazer, porque ele é complexo, assim, né? Então, a contabilidade ela acaba sendo obrigatória aqui no Brasil. E se ela deixasse de ser obrigatória, o que a gente vai fazer? E aí, nos Estados Unidos, a gente já vinha que tinha empresas que já estavam ofertando outros tipos de serviço. Eram contabilidade, mas entregando outras coisas. E aí, a gente começou a contestar muito isso, né? E eu comecei a pensar, nossa, e é verdade, você abre hoje uma loja, você não é obrigado a contratar uma arquitetura, um marketing, você não é obrigado a contratar nada disso. Você é obrigado a contratar o contador para entregar seu imposto, né? Vou até aproveitar, Paola, para fazer essa provocação para a galera que está com a gente ao vivo. Essa é uma pergunta muito, muito impactante, muito profunda. Então, guarda essa para você. Se a contabilidade não fosse mais obrigatória, o que você faria? Vamos pegar alguns cenários, por exemplo, como já se falou muitas vezes, e aumentar o limite do MEI. O MEI hoje, por exemplo, para R$ 300 mil por ano, como é uma proposta de projeto de lei lá.
Isso aí jogaria milhões de empresas para dentro do MEI. Portanto, a contabilidade não seria obrigatória. O que a sua empresa contábil faria? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que ela é muito oportuna, porque nós estamos diante agora de uma mudança que a tecnologia está automatizando muitos processos que a contabilidade faz. Então, estão surgindo competidores praticando preços muito baixos, quase que fazendo com que essa contabilidade não exista mais, porque a automação está indo e resolvendo isso. Então, fica essa reflexão. E até para passar a bola para você novamente, quero reforçar 2 pontos aqui, gente, na jornada da Paola, que para mim ficaram bem marcados, né? Primeiro, a força da família empreendedora, né? Olha só que legal. Uma família que se une num objetivo, num propósito de fazer dar certo o negócio. Um pai que convence e mobiliza sua família, seus filhos, sua esposa, dividem funções e fazem um negócio sair do absoluto zero e virar uma grande empresa contábil. Olha só que bacana o poder de uma família empreendedora. Não é uma empresa familiar, é uma família empreendedora. E óbvio que não é fácil, né? Certamente vocês passaram por muitos desafios aí de comunicação, de gestão dessa coisa toda. A família é um desafio por si só, quando você mistura família e negócio. Então, não é fácil, mas é possível. A família da Paola prova que é possível, sim, você empreender na contabilidade em família e construir um grande negócio. Então, depois até vou te pedir para você voltar um pouco nesses desafios, aquilo que você enfrentou. E o segundo ponto que eu quero ressaltar nessa jornada que a Paula falou, galera, olha só que interessante. Em algum momento, eles não estavam mais realizados com aquilo que estava acontecendo. Eles queriam mais. E quando eles queriam mais, eles foram procurar fora do escritório. Eles não ficaram presos no escritório. Eles foram procurar fora do escritório. Foram fazer treinamentos, foram participar de uma imersão lá no Vale do Silício. E aí, quando você sai do seu ambiente em busca do novo, a sua mente, ela se expande. Como diz o ditado, é uma mente que se expande e não volta para o seu estado original. Quando você vê algo novo, você não tem como desver. Então, no momento que o irmão da Paola viu algo novo, viu como a tecnologia estava penetrando nas empresas, inclusive nas empresas contábeis, ele viu que o único caminho, ou o melhor caminho, seria esse. Uma vez que você vê, não dá para você desver. E é por isso que é tão importante você estar em ambientes assim. É tão importante você se sujeitar a esse tipo de situação, de sair da tua zona de conforto, que muitas vezes é uma zona de desconforto. As pessoas não estão confortáveis lá dentro. Elas são, às vezes, desconfortáveis, mas é uma zona familiar. É uma zona que eu estou acostumado a sofrer. Então, eu fico ali. Sai dessa sua zona de conforto ou de desconforto e vai buscar o novo. Porque a tua busca do novo, só o fato de você ir buscar, já transformou você. Só o fato de você caminhar naquela direção já faz você mais forte. E muitas vezes, quando você vai em busca do novo, você encontra coisas incríveis lá. Então, foram 2 passagens aí, Paula, que ficaram muito claras para mim, como a força da tua família empreendedora e a coragem que vocês tiveram. Às vezes o pessoal fala, não, mas seu pai apoiou, né? Ele deixou... Cara, de uma forma muito indireta, meu pai apoiou, meu pai super incentivou. Mas se tem uma pessoa que mais, assim, contestou, foi exatamente o meu pai, né? Até quando a gente ia estudar fora, ou ia fazer algumas, né, buscar essa informação, e até hoje rola, né? Não, mas espera aí, pô, mas não é assim, pô, então assim, não é, muitas vezes, né, eu tenho alguns colegas, algumas trocas, alguns parceiros que falam, ah, mas seu pai deixou, né? Não, tipo, até hoje ele tem as contestações, pô, são 60 anos contra 30. Não tem como eu querer falar que não, me ouve. Ele não veio, além do mais, ele é meu pai, né? Então, é bem difícil, mas é um trabalho, assim, diário, todo dia. É possível, assim. E meu pai é uma pessoa que, como eu te falei, né? Ele sempre fez tudo a vida inteira. Então, ele tá com 60 anos, jovem pra caramba. Mas já não aguenta mais, Pedro. Não quer buscar informação, não sabe? É uma pessoa incrível, mas assim, pelo tanto de coisa que ele fez a vida inteira, aprendeu contabilidade em 4 anos, sendo que era administrador, tal, não tem como, assim. Então, a confiança dele pra gente é a maior demonstração de apoio. Então, é isso que a gente considera. Mas tá toda hora lá, cutucando, questionando, e tá tudo bem. O importante é a gente ter esse alinhamento, ter esse conceito, ter essa consciência e buscar. E aí foi aí que aconteceu. E o que mais acelerou, então assim, eu falo assim, nossa, Tausch desde 97. Aí, ó, nessas horas que falam, pô, você não é contadora, você não consegue fazer conta. Desde 97. Quanto tempo a Tausch tem, mais ou menos? Uns 30. E a gente vai fazer até festa de aniversário esse ano. Quase 30
quase 30, né? E, Quase 30 anos. é, 27 anos. É isso? faz uma Vai fazer enquete aí 27? nos comentários. Quem, quem acertar ganha uma Pode estatinha ter. aqui na. Não, tô brincando. Mas a gente brinca até, né, que, cara, faz 3, 4 anos que a gente virou a chave, assim, de sair da operação, de sair da liderança e ir para uma parte mais estratégica. E o que acelerou muito, Pedro, foi a pandemia pra gente, assim. Porque meu irmão voltou do Vale do Silício mais ou menos em 2019. Aí a gente já tava, eu falei, acabei de terminar minha pós em direito tributário. Como eu vou entrar numa posição estratégica? Né, meu pai, vocês estão malucos após, né? Investimento alto de anos e tal. E aí a gente foi num congresso que teve em Campos do Jordão também, putz, eu não vou lembrar o nome, mas era um congresso que teve em Campos do Jordão revolucionário. Assim, foi um dos melhores congressos também que eu já participei. E lá eu lembro que tinha uma mulher americana que ela apresentou os sistemas que controlavam as operações delas. Cara, Pedro, juro, eu acho que tinha uns 170 assim, sistemas, loginhos de sistema, assim, ó. Então era a empresa dela e todo o ecossistema de sistemas delas, assim, da empresa dela. E aí eu olhei e falei, eu tenho meu sistema contábil e eu tenho meu servidor. Tipo, eu te amo eu não, né? Então eu falei, cara, como assim? E aí a gente começou a ver e tal, e eu sempre fui apaixonada. Depois do fiscal, eu era muito apaixonada em processo, em operação. Aí começa a entrar um pouquinho nessa área, nessa minha parte aí, quando eu comecei a ir para a parte mais estratégica. E eu lembro até que o meu primeiro processo que eu criei na Tausch, eu brinco com todo mundo até hoje, foi carimbar nota. Eu briguei com todo mundo no escritório que não queria carimbar nota depois de lançado. Então, tinha que lançar a nota e carimbar atrás. Esse era o meu primeiro processo que eu instituí lá em 2008, quando eu entrei. E aí, de lá para cá, eu também sempre gostei muito de processo, de organizar e tudo mais. Eu trabalhava na área fiscal, né? É uma área muito delicada, né? Qualquer vírgula ali tem, qualquer 2022, 2023, você bate o ano 2022 ali, que é o que vai acontecer com muita gente agora nesse começo do ano, dá um puta problema, né? E aí eu sempre fui apaixonada em processo, em operações e tal. E aí eu comecei a me direcionar mais para esse caminho. E quando a gente deu a pandemia, graças a Deus, assim, a gente já tinha a gente já estava colocando o servidor em nuvem, a gente já estava, não sei se pode falar aqui de sistemas, ou Pedro, a gente já estava fechando com o Office para a gente ter um ecossistema ali de gestão, a gente já estava testando alguns outros sistemas de controle de tarefa. A gente tinha um sistema próprio de controle de tarefa que a gente desenvolveu, chamava Aluap, que é Paula ao contrário, que é o meu sobrenome. Você gostava tanto de processo, você criou o Exatamente. próprio E meu sistema. pai tinha dessas. Para que contratar de fora se a gente pode fazer? Então eu tinha aquela pitadinha, sabe? Não, a gente vai fazer, não vamos contratar de fora. Só que ao mesmo tempo, meu pai também sempre foi um gestor que ele queria faturar e queria ter seu resultado. Ele não queria ter uma empresa aventureira que só fatura, ele queria manter o resultado. Então, sempre foi muito difícil em faturar, em crescer e manter o resultado ali da empresa, né? Então, ele falava, não, a gente vai fazer, a gente não vai gastar. Então, eu tinha que fechar o imposto e a gente desenvolveu um sistema de controle de tarefa, criar processo. Então, desencadeou aí depressão. Eu não aguentei o tranco, não. Falo, não consegui, não. Não foi só por causa de trabalho, né, Pedro? Foi por outras realizações pessoais também. Mas, enfim, estourou um monte de coisa aí. E aí aconteceu esse boom, veio a pandemia. E aí a gente já estava com algumas terceirizações de sistema. A gente parou de investir no nosso e foi em algumas terceirizações de sistemas. E aí eu falei, tá, preciso organizar isso tudo, porque tá todo mundo em casa. Na época a gente tinha mais ou menos 30 colaboradores, 27, 30 colaboradores. A gente já começava a postar um pouquinho em automações ali para contabilidade, a parte fiscal, como a gente tinha um time que tinha desenvolvido ali o sistema fiscal, a gente começou a introduzir algumas coisas, importação de nota automática, mas tudo muito assim, muito básico assim. E aí eu lembro que a gente foi para a pandemia, eu falei, cara, como que a gente vai se comunicar? Como o fiscal tá aqui, contábil tá aqui. Então eu meio que fui entrando, eu lembro que eu trabalhava, fazia, né, a gente batia muito, a gente estava aqui, né, totalmente nas redes sociais, todo mundo conectado pelo celular. Eu lembro que eu batia foto e eu morava num prédio que tinha
de vidro, assim, eu colava as cartolinas com todos os processos desenhados. Então, olha, para mandar DIRF, vai ser aqui, aqui assado. Olha, imposto de renda, vamos fazer isso. Então, eu comecei a consolidar todos os processos que a gente tinha. Muitos processos foram perdidos, muito, porque era uma questão de sobrevivência, né? A gente não sabia o que ia fazer no dia seguinte, né? Se ia ter vacina ou não. Mas eu comecei a desenhar esses processos e fui me apaixonando por toda essa área de operação mesmo, de desenhar projeto, enfim. E como a gente já estava nessa pegada de sai da operação, e eu já estava saindo também da depressão, falei, cara, ou é isso, ou eu não vou melhorar, ou a Tausch não vai crescer. E aí, então, casou muito o momento da Tausch com o momento de vida meu que eu estava passando, né, de todo o apoio ali que eu tive dos meus sócios, da empresa no todo. E aí eu comecei a assumir essa parte de operações da Tausch. Então, assim, eu tinha muita dúvida, como que eu vou cuidar da operação da contabilidade ou ver uma automação, né, que a gente já falava de tecnologia, para a área de contabilidade, se eu não sei. Eu nunca soube fechar um balanço, nunca soube, né, eu sabia pelo que eu tinha feito na faculdade, mas eu era especialista da área fiscal. Então, eu tinha meus dilemas, assim, mas, cara, eu não precisava saber, eu não precisava operacionalizar aquilo para conseguir criar algumas automações ou para conseguir desenvolver o processo e vir com a automação. Era simplesmente ter a noção do ecossistema, como que funcionava e como isso tem que chegar para o cliente, qual é a melhor qualidade, qual é a melhor forma para chegar para o cliente e usar e aplicar a tecnologia. Então, foi muito legal. Então, num primeiro momento, foi pela necessidade de consolidar mesmo os processos, já que estava todo mundo em casa. A gente mandou todo mundo para casa, assim, 15 de março. Eu lembro que nem tinha anunciado ainda a pandemia, mas a gente mandou por uma questão de propósito mesmo, de cuidar da saúde. Nosso propósito na Tausch é melhorar a qualidade de vida das pessoas através da contabilidade, até por conta de várias experiências que a gente teve. Então, a gente mandou todo mundo para casa. E aí, eu vim nessa consolidação. Então, eu tinha minhas cartolinas, meus processos. Eu lembro que eu assisti uma live do Lucas, da Reut, e eu me achava muito doida. Eu andava para cima e para baixo com as minhas cartolinas. Eu achava eu muito doida e muito desorganizada, assim. Mas eu falava, cara, mas eu preciso dessas cartolinas, eu preciso desenhar, porque não dá. E na época da ISO, é pop, era tanta coisa. Eu falava, será que eu tô fazendo tudo errado? Eu tô desenhando, enfim. Mas eu vi uma live do Lucas da Reut, ele falava que andava com os papelzinhos dele lá também, para cima e para baixo. Eu falei, olha, então eu estou no caminho certo. Você não é a única. A diferença, Paula, é que você anda com a cartolina, né? Com a assim maior. Aí eu fui aprimorando. Mas, ó, deixa eu fazer um parênteses aqui, galera, de algo que é importante. Nessas lives, o meu papel aqui é tentar extrair para você, para ter certeza que você vai consolidar alguns Pedro, insights. então pode me cortando, tá bom? E esse é um deles. Não, é bom demais que você fala, porque você está contribuindo para caramba. E você está falando algo que eu quero reforçar, turma. Quando a gente está falando da cartolina, né, e eu vi isso, até contando uma história, a Paola, logo quando ela entrou lá no grupo do Master, a gente entrou num debate sobre uma determinada situação. E a Paola compartilhou o processo dela desenhado. Um fluxograma. Não sei se você lembra disso, Paola, que você compartilhou. Sem querer entrar em tecnicismo, sabe? Em questão de BPM, né? De gestão de processos. Mas o fato é, você como gestor da empresa, você precisa desenhar a sua empresa. Você precisa intencionalmente dizer como as pessoas devem trabalhar, como os processos devem acontecer. Você precisa guiar isso. Eu vejo que muitos contadores, eles têm o péssimo hábito de contratar funcionários, achando que ele vai vir para resolver tudo. Eu vou contratar esse funcionário que já sabe usar o meu sistema, porque já está resolvido. Processo é muito mais do que sistema. O software ele faz parte do processo, mas o processo muitas vezes envolve o cliente, de ter que trazer informações, inputs para você, envolve parceiros, fornecedores, envolve a atuação de pessoa dentro e fora do sistema. Então, um insight importante aí que a Paula tem deixado aí em relação à cartolina é você desenhar os seus processos. É você modelar esse processo. Porque quando você modela o processo, fica mais claro para você e para o seu colaborador. Então, esse é um primeiro insight. E o segundo insight, quando a Paula falou sobre aquela palestra em que aquele empresário mostrou um ecossistema de soluções, para mim, Paula, essa é uma das grandes mudanças de paradigma que a gente vive na contabilidade. E eu sinto que tem muito contador que ainda está parado no paradigma anterior. Eu diria que no paradigma da década de 90 ou anos 2000, que é o seguinte, eu uso o sistema tal, aí eu boto a camisa do sistema. Seja qual for o seu sistema, tá bom? Independente do seu sistema contábil. Antigamente, o contador vestia a camisa do sistema
e queria que aquele sistema resolvesse tudo. Ah, o meu sistema eu tenho aqui emissão de nota fiscal, busca nota fiscal, controlo o processo, eu fecho folha, eu fecho imposto, eu fecho... E você espera que todas as soluções da sua vida, da tua empresa contábil, sejam resolvidas por um único sistema. Gente, isso não funciona. Não funciona, não dá para você esperar que uma única plataforma, um único software, um único desenvolvedor vai resolver todos os problemas. Você precisa ter um conjunto, um stack de soluções que conversam entre si, mas que essas soluções juntas, elas vão te ajudar. Então, a gente está passando por uma mudança importante nessa visão e que vai até ficar bem marcado lá no Contabilidade Consultiva ao Vivo, porque você vai ver as maiores empresas de tecnologia falando em ecossistema. Todas as grandes empresas de tecnologia, elas já viram que não dá para fazer sozinha. O que eu preciso fazer? Eu preciso me unir com empresas parceiras, eu vou criar parcerias específicas para resolver meus problemas. Mas você tem que tirar da tua cabeça essa história de que, ah, não, eu sou sistema A, sistema B, sistema cor amarela. Não. Você vai usar a ferramenta que for mais adequada para ajudar a tua empresa, ajudar o teu cliente. Então, abre a cabeça, não fica preso numa só tecnologia. Quem sabe, a depender do teu nível de maturidade, eu vou passar a bola para você, Paula, pedir que você conte um pouco sobre isso. Quem sabe você ser capaz de construir a sua própria tecnologia. Para aqueles problemas que você sente que os seus parceiros atuais não te resolvem, por que não você não resolver isso com a tecnologia proprietária ou com parceria com outras soluções? E eu queria que você contasse, Paula, aquele papo que a gente teve lá dentro do grupo, quando você falou daquelas folhas de pagamento, folha automatizada, ficou todo mundo morrendo de inveja de você. Conta um pouquinho disso aí pra galera. Aí, né, então, dentro desses processos aí, a gente consolidou os processos e aí a gente começou exatamente a questionar isso. Vamos trazer de fora, vamos fazer nós aqui dentro. E aí um detalhe só, Pedro, que eu acho bastante interessante comentar, que uma característica que a gente tinha era, mas quanto mais a gente diluir para vários sistemas, mais a perca do processo, mais a perca de controle. E na verdade não. Você vai, claro, ramificar os seus processos, porque cada sistema talvez você vai ter que trabalhar de um jeito, mas esse ecossistema provavelmente cada um vai atender um perfil de cliente, aí você acaba entregando até um produto mais adaptado para aquele tipo de cliente, né? Então, eu sou apaixonada em processos, hoje eu sei temos pessoas, temos comercial, temos todos os pilares aí super importantes, mas o processo bem estruturado faz com que você consiga, inclusive, colocar automações, porque senão você coloca você não enxerga o seu processo, vai colocar automação aonde? Ah, eu quero uma automação para enviar os DAS. Tá, mas que DAS? Tem DAS, o seu DAS sai do PG DAS, o seu DAS sai do seu sistema contábil, seu sistema contábil qual que é? Ah, não, tem que trabalhar só com esse sistema contábil, porque minha automação só sai para esse sistema. Pô, não, hoje tem tantos outros sistemas contábeis que entregam, rentabiliza melhor para aquele perfil de cliente. Então, a gente começou a ter acredito que o grande segredo para ter esse ecossistema é exatamente ter essa visão do processo e vir adaptando cada sistema para cada processo ali que onde está o fim é o seu cliente, assim, sabe? E aí, com base nisso... É isso aí. Deixar um insight. Antes de tecnologia vem o processo. Isso é o ouro aí, galera. Tem o ouro aí. Tem gente que está confundindo as coisas. Quer botar tecnologia, mas não modela e não utiliza o processo. E aí o que acontece? Você compra uma porção de sistema e usa 20% dele. Porque você está querendo que o sistema resolva a sua empresa. Quando, na verdade, não. Você precisa modelar seus processos e os sistemas, a tecnologia, vão otimizar etapas desse processo. Então, isso que a Paula está falando, gente, é muito poderoso. Tem muita gente perdendo muito dinheiro por achar que sistema A, B, C ou D, e aí você sabe que o PowerPoint aceita tudo, vai resolver? Não vai, galera. Você precisa ser um gestor de processos. Uma empresa, ela se resumir em pessoas e processos. Você tem que ser capaz de liderar pessoas e ser capaz de gerenciar processos. E aí é exatamente isso. Até eu lembro que eu conversei com uma consultora, né, que até que presta serviço pra gente de qualidade hoje, de processo, que consolida nosso processo. E é assim, o tempo todo. A tecnologia desenvolve, vem a qualidade. Aí vem a tecnologia de novo, vem a área da qualidade e processo amarrando. Então, realmente, é o tempo todo atualizando. Tanto que a gente, né, a certificação ISO tem muitas contestações, a gente pede para eles se atualizarem, a gente acompanha direto eles, assim, a gente já teve, agora a gente vem fazendo um trabalho se faz sentido ou não, porque é muita documentação. E como nossos processos mudam o tempo todo, cara, tipo, a ISO não consegue acompanhar, assim, sabe? Mas, enfim, voltando aí, então aí a gente identificou esses processos e aí a gente começou a falar,
vamos começar a colocar tecnologia, porque daí, né, a gente começou a ver que tinha robotização, a gente sempre teve umas pessoas da nossa própria operação que a gente sempre incentivou estudar e buscar tecnologia, até a gente mesmo. Eu lembro até hoje, uma vez eu sentei e pedi para o rapaz me ensinar, se ele estiver vendo aqui a nossa live, o Alex, eu pedi para ele me ensina como que é um banco de dados, né? Como que eu abro? Cara, ele abriu uma tela preta para mim e eu naquela cultura, né, naquela sementinha que meu pai plantou, você tem que saber de tudo, você tem que desenvolver tudo. Falei, nossa, manjo tudo de fiscal, manjo tudo de processo, de todos os departamentos. Agora eu vou saber mexer em banco de dados, os meninos da tecnologia estiverem me assistindo, eles que me perdoem, mas o nome, as coisas como eles falam assim, eles sempre traduzem para mim, eu falo, aprovado, vamos fazer. E aí eu lembro até hoje, ele sentou, mandou, cara, parece um buraco negro. Eu falei, gente, isso aqui é um buraco negro, não tem como. Cara, é um universo É exato, uma meu, é Matrix. maravilhoso, assim, é sensacional, mas eu falei, eu não vou conseguir saber fazer tudo, não. Eu posso furar, colocar o quadro ali na parede, consertar ali a geladeira, mas isso não vai dar para fazer, não. E aí eu falei, não, e aí você vai amadurecendo e tal. E aí a gente começou a montar um time. Então a gente tinha os processos e a gente começou a chamar alguns. A gente foi no mercado ver várias empresas que estavam trabalhando com a robotização, com o RPA, né, que o pessoal chama hoje. Fica até de dica aí quem começar, quiser procurar um pouquinho sobre isso, é RPA. Que é robotização, automação de processo, robotização de processos automatizados. E aí tem vários sisteminhas gratuitos ou com custo baixo, que é base para você desenvolver os seus robôs. Mas tem empresas que olham o seu processo e implanta isso para você. A gente gosta de testar tudo o tempo todo, rápido. Se tiver que mudar, vamos mudar. Se tiver que fazer diferente, vamos fazer. Então, os nossos processos hoje eles eram feitos daquela forma, para aquele tipo de cliente que a gente está atendendo hoje. E se eu mudasse, ou se eu mudasse de sistema contábil, ou se eu mudasse de sistema de gestão, ou se eu mudasse de sistema de tarefa, eu tinha que mudar a robotização que eu contratei daquele terceiro, daquele parceiro, daquele fornecedor. E aí teria que ter todo um custo novamente. Então, para a gente não fazia sentido, porque a gente muda o tempo todo. Então, Paula, por que vocês mudam o tempo todo? Cara, porque a gente testa e a gente vai sempre querendo entregar o que tem melhor qualidade. Então, se eu entrego hoje um DAS com uma robotização e eu começo a ter um erro um erro que está impactando o meu cliente, ou mudou, aumentou o limite, ou estou trabalhando para outro perfil de cliente, eu quero mudar o meu processo, eu vou ter que mudar meu processo, vou ter que ou criar uma ramificação. Então, a gente viu que não fazia sentido, porque os nossos processos mudam o tempo todo, porque a gente olha a qualidade, porque a gente olha o que o cliente quer receber, porque a gente olha o mercado está o tempo todo mudando. Então, a gente falou, não, vamos tentar desenvolver um time interno. E aí, como eu sabia muito dos processos, a gente já tinha um time interno que cuidava da nossa área de tecnologia, de algumas importações, né? Na época era a área de importação que a gente chamava. E aí a gente começou a trabalhar com alguns devs para trazer esse desenvolvimento, essa robotização para a gente. E aí a gente viu que era cara, que só a gente não estava usando, parecia, né? Só a gente da área contábil não estava usando. Então, muita gente já usando inteligência artificial, RPA, isso e aquilo. E aí a gente começou a entrar em alguns estudos sobre isso. E aí a gente começou a investir nisso. E aí hoje eu tenho alguns processos, né? Eu tenho na parte aí da folha de pagamento. Inclusive, a gente pegou as nossas linhas. Eu gosto muito de identificar todos os nossos processos em linha de produção. Então, a gente começou a pegar as linhas de produção dos nossos fechamentos. Então, o fechamento da folha tem várias linhas de produção lá dentro, porque não é uma folha só. Tem folha que tem apontamento, tem folha que não tem folha que tem só para o labore, tem folha que não tem funcionário, que é sem movimento, enfim. Então, a gente foi pegando cada linha de produção e foi desenvolvendo, vendo o que no mercado já tinha. Então, hoje a gente tem, né, vários sistemas aí. Pode falar, né, Pedro? Getaxi, EG, a gente tem várias empresas que têm algumas robotizações que estão prontas, que dava para se adaptar, mas que elas só faziam uma parte. E aí a gente vê que essa outra parte aqui da linha de produção a gente ia desenvolver, porque não precisava de um analista, de um auxiliar, de um assistente, porque era simplesmente só apurar daquela forma.
e só entregar daquele jeito para aquele cliente. Então, a gente começou a segmentar os nossos clientes de acordo com as respectivas linhas de produções e começou a pegar o que o mercado já tem. O que no mercado já tem, a gente não gasta tempo mesmo desenvolvendo, mas a gente começou a casar com o desenvolvimento nosso interno, com o time interno. E aí, cada time hoje, tanto trabalhista, contábil, fiscal, tem os seus respectivos devs. E tem o PO, que coordena todos esses devs nesse desenvolvimento. E eles fazem reuniões mensais, semanais, indicadores, tá lá com os gestores e com o próprio time operacional para troca do que tá ruim, do que tá bom, do que não tá, do que pode melhorar. Olha, isso aqui eu tô gastando muito tempo. Assim como com a área de qualidade também, porque muitas das tecnologias que eles desenvolvem, um dos maiores motivos tem a perspectiva financeira, que é a rentabilização, mas também tem a perspectiva de qualidade, que a gente quer que, né, o meu cliente receba o melhor produto, um produto diferenciado. E aí, com isso, o meu time, que antes gastava tempo fazendo o fechamento de folha sem apontamento, ou fechando doméstica, ou fechando linhas de produções que já são muito automatizadas, eles gastam tempo dando orientações consultivas para os meus clientes sobre como que eu vou sobreviver na pandemia, o que eu vou fazer. Então, assim, acaba se tornando algo mais consultivo. Então, hoje a gente fala muito com o pessoal, a gente até está nesse dilema quando a gente vai contratar um auxiliar, um assistente, que a gente não ensina mais o que auxiliar um assistente antes fazia, sabe? Porque isso a tecnologia já está fazendo. Então, a gente fala, olha, sua capacidade de aprendizado tem que ser rápida. Você tem? Tem. Então, tá bom. Então, daqui tanto tempo, provável que você caminhe para assistente ou analista, porque essa parte de auxiliar, toda essa frente aqui, ela vai ser, cara, eu não acho que substituída, mas vai ter novas funções para o auxiliar e o assistente ali fazer, né? Então, mas essa parte de lançamento, de ir lá pegar o apontamento do cliente, fazer isso, não. Então, a gente quer que essas pessoas, tanto auxiliar, assistentes e analistas, eles tomem uma posição mais consultiva com os nossos clientes, entregando relacionamento e tudo mais, né? Porque a gente também aprendeu que quanto mais tecnologia a gente coloca, mais relacionamento humano a gente tem que ter entre a gente e principalmente com os clientes. Então, não é assim, coloca tecnologia, vamos ficar com 5 funcionários e vamos atender 1000 clientes. Não, porque esses 1000 clientes, eles vão sentir falta de um relacionamento humano. Rola uma rentabilização, rola ali, né, uma troca de quadro, não, né? Rola. Tanto que eu estava até revendo aqui os dados, né? Eu trabalho muito com dados também, viu, Pedro? Fica até uma dica aí depois. A gente hoje está com um time de 60, mais ou menos 60 colaboradores. 30 estão na minha operação de entrega, de folha e tudo mais. A gente tem uma média de 800 clientes. Os outros 30 é só departamento, sucesso do cliente, suporte para o cliente, experiência do cliente, é tudo pro cliente, assim, sabe? Então, a própria operação tem essa troca também com os meus clientes, mas é 50-50 hoje, assim. Então, a gente passou pela fase também de tipo, vamos ficar com 30 colaboradores e atender 1000 clientes. A gente começou a ver que o cliente estava muito carente, começamos a ver que estava perdendo cliente. A gente falou, cara, não, é um equilíbrio. O cliente, ele quer esse relacionamento humano. Não, a nossa mão de obra, a nossa relação humana, ela nunca vai ser substituída, né? Embora eu ainda fui um dia num congresso, o cara falou, ainda não vai ser substituído. Fiquei até com medo. Falei, gente, o povo da tecnologia é tudo faminha. Se meus meninos estiverem assistindo aí, olha, eles sem vergonha, eles falam, meu, não, a gente quer substituir tudo, mas assim, no grosso modo falando, né, o que eles querem substituir tudo operacional, o resto, vamos entregar relacionamento, vamos ter essa troca com os nossos clientes, que é o grande tchan, assim. Então... Eu acredito muito nisso também, Paula. Acho que aqui dentro a gente chama esse fenômeno de high-tech, high-touch. A gente precisa ser high-tech, nós precisamos usar o que é de mais avançado na tecnologia para dar eficiência, para dar segurança para o cliente final, para a gente, né? Nós, empresa contábil, tomamos um risco muito grande. Então, a tecnologia, a qualidade, ela ajuda a gente a correr menos risco. Então, o high-tech vem para isso, para nos empoderar para o high-touch. O high-touch é o toque, né? Então, é a alta tecnologia e o alto toque. O high-touch vai permitir que a gente mostre para o nosso cliente que a gente se importa com ele, para a gente cuidar do cliente, para que a gente possa levar esse cliente a ter sucesso, a ter prosperidade. E veja, galera, que o que a gente está falando agora é sobre o futuro da contabilidade. O que a Paula acabou de descrever é o futuro da contabilidade. E a grande questão é que o futuro da contabilidade já chegou. Mas ele não chegou para todo mundo.
o tempo é uma coisa muito doida. Existe o tempo cronológico e o tempo que nós passamos juntos, né? Agora são 19h48. Mas existe um outro tempo que não é cronológico. Existe um tempo que é de acordo com o nível de maturidade das pessoas. Então, dando exemplo bobo, né? Imagina só, você... Suponhamos que a gente fosse um pedreiro que vamos subir uma parede. Se eu sou um pedreiro inexperiente, eu vou levar uma semana para subir essa parede. Se eu for um pedreiro experiente, eu levo um dia. O meu tempo, por ser experiente, eu faço muito mais rápido, percebe? Então, cronologicamente, temos as mesmas 24 horas, mas quando você tem experiência, você vai mais longe. O que eu tenho percebido de muitas empresas contábeis do Master, compartilhando um pouquinho daquela análise que a gente tem visto, né? Essa convivência de grandes empresários contábeis, tem dado para a gente uma clareza do que é empreender e o que está vindo pela contabilidade. Grandes empresas contábeis estão investindo em construir tecnologia. Isso é um fato. Grandes empresas contábeis estão construindo seus próprios RPAs. Isso requer dinheiro, isso requer conhecimento, não é para todo mundo, mas é importante que você saiba disso, que talvez em algum momento você vai precisar fazer como a Tausch fez, de construir suas próprias robotizações e pagar o preço disso. Como a Paola falou várias vezes, caramba, a gente muda o tempo todo. O tempo todo muda, porque muda uma regra de negócio, o governo muda um campo ali, o cliente passa por solicitar uma situação ali, a gente muda alguma legislação, mas é uma grande tendência. Assim como é uma grande tendência as empresas de contabilidade terem áreas de projeto. A gente tem visto muito uma gestão, que me parece que é o que a Tausch tem, uma gestão matricial. Antigamente você tinha aquela gestão só funcional, né? O fiscal, o contábil, o pessoal, o societário e o financeiro, por exemplo, o board. Então, esses seriam os setores operacionais, e cada um com um encarregado, com um coordenador. O que a gente tem visto recentemente é a chegada de líderes na transversal. Então, você tem alguém de qualidade de processo, que cuida para validar processos nesses setores todos. Você tem alguém da parte de tecnologia, que cuida de projeto para implantar essas tecnologias todas. E você tem alguém de recursos humanos, que cuida das pessoas dessas áreas. Então, um modelo de gestão transversal, em que você tem mais posições de liderança e que essas posições de liderança ajudam a desenvolver o time. É uma grande mudança de modelo, né? A contabilidade, tradicionalmente, é uma empresa familiar que tinha lá um patriarca, uma matriarca, que os filhos fazendo e a coisa toda acontecendo, uma estrutura de pirâmide, né? Uma pirâmide organizacional, você passa a ter uma estrutura funcional, matricial. Então, assim, galera, o que eu quero dizer para vocês é que a contabilidade está mudando muito. A contabilidade está mudando muito. As grandes empresas contábeis estão criando novas formas de empreender na contabilidade. Estão criando novos modelos de negócio, novas maneiras de ganhar eficiência. Olha o que a Paola falou para a gente. 800 clientes com um time de 60 pessoas. Olha isso, o tamanho de produtividade que esse time tem. Sendo que nem todas essas pessoas são pessoas que estão na operação. Tem muitas pessoas que estão na área de gestão. Seja na gestão da equipe, seja na gestão de criar tecnologia, de criar relacionamento. Olha o que a Paola falou, uma área de sucesso do cliente. É uma mega tendência também. Grandes empresas contábeis estão construindo sua própria área de sucesso do cliente. Aquilo que as empresas de tecnologia faziam, né, fazem, né, de software, de ter uma área de sucesso do cliente, a CS, as empresas contábeis também. Então, turma, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: eu não sei quanto tempo você está na contabilidade, você que está nos assistindo. Na minha família, e eu faço parte dessa jornada, a gente empreende há 21 anos. A Paola empreende há 25, né, gente? Teve alguém que ajudou a gente com a conta, Paola. 25 ou 26. Porque de conta mesmo a gente só faz. Mas eu posso dizer, assim, na minha opinião pessoal, não sei se a Paola partilha disso, mas a contabilidade, ela mudou totalmente em relação ao que era. A contabilidade não é mais a mesma. Se você continuar empreendendo na contabilidade, da forma como você foi formado lá atrás, com os conceitos que você tinha lá atrás, você não vai ser competente para levar teu negócio para o próximo passo. E olha só que duro que eu estou te dizendo. Você não vai ser competente. A culpa vai ser sua. Porque você, como líder dessa empresa, você precisa conduzir essa transformação. Essa é uma responsabilidade sua, que está nas suas costas legalmente, né? Você como sócio administrador, está nas suas costas moralmente, porque tem uma porção de famílias dependendo de você. Você precisa conduzir essa transformação. Você precisa liderar a sua empresa para essa nova era da contabilidade. Agora, o caminho, o sucesso deixa rastros. A Paola está dizendo para você uma série de sacadas que eles já implementaram nos últimos anos. Você não precisa fazer sozinho. Você não precisa tirar esse coelho da cartola. Você pode pegar o caminho que outras pessoas fizeram. Então, essa para mim é a grande dica, sabe? Esteja perto dessas pessoas que estão construindo esse futuro. Porque o sucesso deixa rastro. É legal, Pedro, que eu levei uma frase para mim, né? Para tirar essa
essa coisa enraizada que tava de você tem que fazer tudo. Cara, que é exatamente, a gente não tem que fazer tudo, mas a gente tem que saber procurar quem pode fazer. Então, a gente tem que resolver sim tudo, né? Na nossa área, a gente sabe o quanto ela é dinâmica, o quanto ela tem muita coisa a ser feita, né? Tanta parte burocrática, quanto burocratização tem. Mas eu acredito, esse pensamento me ajudou muito, que é você não tem que fazer tudo. Você ter que resolver tudo não quer dizer que é você quem vai fazer tudo. Você pode procurar quem vai fazer por você. Então, realmente, eu tenho, né, mexo muito com robotização, mexo muito com o processo, mas tem um time especializado quem faz esse negócio acontecer, né? Eu simplesmente trago um problema, precisamos dessa solução e eles vêm com a solução. Então, eles que executam, né? Então, acredito que deve ter muito contador que ainda talvez esteja na operação. Então, começar a enxergar dessa forma e assim, não vai ser, o número vai continuar crescendo. Não, vai ser cresce, cai, vai, cai de novo, aí cai de novo, para depois começar a crescer, assim, porque os seus clientes vão sentir, o seu time vai sentir, o impacto você vai sentir, mas assim, vale muito a pena. Eu falo que hoje lá, tanto, né, meu pai, meus irmãos, até meus sócios, assim, a única que fez contabilidade por amor mesmo, se tiver até aqui assistindo, é a minha sócia Andréia, que ela fez contabilidade, a gente chama ela de Japa. Ela é grande tia, ela é nossa diretora contábil. E ela fez muito porque ela queria muito a contabilidade, gostava e tal, mas eu falo que eu não fiz por amor a contabilidade, mas hoje eu faço com muito amor, cara, porque essa sacada, essas mudanças dos últimos 4 anos que a gente fez, que a gente começou a ver no mercado, muitas outras pessoas já tendo, a gente começou a se identificar, a gente começou a trazer isso mais para nossa vida, né? Tanto que estou, né? Hoje eu estava brincando aqui que eu estava procurando um lugar, queria fazer a live num lugar temático aí de inspiração, porque hoje, graças à contabilidade, eu consegui realizar meu sonho lá de menina de 18 anos, que era fazer biologia Maria e andar de chinelo. Eu não fiz biologia Maria, mas mas hoje eu moro na praia, então eu executo a contabilidade, coordeno, direciono todo o time de operação que fica em Jundiaí, né, que é interior de São Paulo, mas daqui de São Sebastião, quem conhece aí, então daqui de São Sebastião eu faço toda essa gestão, né? Junto com todo um time fera que eu tenho, com todos os líderes, com meus sócios, com o meu irmão, com o meu pai, enfim. Mas graças à contabilidade, essa sacada toda. E, cara, cada tombo, cada dor, a doença lá que eu fiquei um ano, cara, um ano assim em tratamento, foi muito difícil saber. Nossa, não sei o que eu faço da minha vida, enfim. Cara, valeu muito a pena. E tem valido muito a pena. Assim, a gente tem aprendido muito o tempo todo. O tempo todo mudando, o tempo todo aprendendo, mas é uma sacada assim que eu acho que vale a pena, porque fica gratificante. Você nunca mais trabalha para governo, você trabalha para você, para o seu time, para os seus clientes. Você vê os seus clientes olhando para você e falando, cara, me ajuda, vamos juntos. Você erra, né? E, cara, às vezes acontece um erro, é uma formalidade, aconteceu um erro ali, e aí você ligar para o seu cliente falar, Paula, vambora, faz parte, vocês já me ajudaram tantas vezes aqui, vambora. Então, virar essa chave assim, com a tecnologia, com o controle de processos, com um time de pessoas fodas, desculpa o palavrão aí, Pedro, mas com um propósito mesmo, assim, essa virada assim de chave para a contabilidade, cara, para mim é o grande tchan, assim, de sucesso, assim, olhar para a contabilidade. Hoje eu tenho muito orgulho, eu falo para todo mundo, sou contadora mesmo. Antes eu tinha até vergonha quando era jovenzinha, mas agora, nossa, tenho muito orgulho, assim, porque contabilidade né, igual vocês falaram em outra live aí, é a grande profissão do momento, assim. E ela tende a mudar pra caramba. E acredito que a gente tende a ter muito reconhecimento e muitas realizações com ela, É viu? isso aí. Eu concordo totalmente. Para mim, essa é a nova contabilidade, a contabilidade do futuro que já chegou. E que bom que você está aí, Paola, junto com a gente, para nos ajudar a desvendar essa nova contabilidade, a Eu ia falar construir essa que nova as contabilidade. automações nossas lá, né? A gente está consolidando os nossos fronts lá, toda a nossa robotização. Então, em breve aí, Pedro, eu compartilho com vocês, compartilho no grupo do Master. A gente vai começar a implantar, a ofertar, né? Oferecer a poder ajudar outros escritórios de contabilidade com essas automações. Então, hoje a gente está focado no nosso, né? Que a gente quer ajudar os nossos clientes, mas em breve a gente vai estar compartilhando. Em 2023, a gente está com um projeto de compartilhar toda essa robotização que a gente está consolidando aí para ver o que
a gente consegue ajudar o mercado aí. Olha só que maravilha, gente. Foi o que a gente falou, você não precisa ir sozinho. A gente está numa nova geração da contabilidade que os próprios empresários contábeis são capazes de ajudar uns aos outros. No passado seria impensável. Olhando aí 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando a gente começou, você tinha os contadores ali se vendo como inimigos e caramba, não, vou falar. Eu já presenciei algumas vezes pessoas falando, não vou falar qual sistema que eu estou usando, não. Falo, pelo amor de Deus, o sistema foi nem você que construiu, como é que você não pode falar o sistema contábil que você usa? Aqueles contadores de mente pequena, eles não têm como sobreviver nessa nova era de contabilidade, que é uma era do compartilhamento, que é uma era da tecnologia, uma era de processo, uma era de pessoas. Então, que bom, Paula, que você está aí com a gente para poder nos ajudar a construir essa nova contabilidade e com essa tua grandeza toda, você também partilhar isso tudo e encurtar o caminho. Gente, a Paula acabou não falando, porque a gente não avançou isso, mas além de tudo isso, Paula vai ser mamãe, né? Não, eu falei para os meninos, eu falei, gente, vocês estão aí desenvolvendo robô, eu estou aqui desenvolvendo um cérebro, concluí o pulmão ontem, a costela eu estou finalizando agora, então, ó... Isso é verdade. Tá mole, né? Então, Paula vai ser mamãe. Paula, quero agradecer pela gentileza de você estar aqui com a gente, doando teu tempo, teu conhecimento. É incrível poder estar com você lá no grupo. A turma adora ter você, tua contribuição e a tua inspiração são grandiosos para a gente. Eu estou muito feliz de poder ter feito essa live contigo, para poder partilhar um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia com você lá no grupo. Obrigadão por tudo. Vou passar a bola para você mandar tua mensagem de despedida. Imagina, Pedro, obrigada, né? Tá sendo de muito aprendizado, assim, em estar no grupo o Master, assim, eu acho muito interessante quando você acha que está sabendo alguma coisa, você vê que você não sabe nada. Então, esse grupo é muito interessante, é muito bom participar justamente por causa disso, assim, é desafiador você entrar e olhar e falar, caraca, achei que eu estava sendo fodona, e aí você vê que, nossa senhora, quanta coisa tem para aprender, e eu acho que é isso. E é isso, contem com as pessoas, contem com o seu time, não procure resolver tudo, procure quem possa resolver para você. E agradecer todo o time da Tausch, né, que deve estar aí dando a força aí na live também. E agradecer você, Pedro, e parabenizar pelo trabalho incrível que você vem fazendo dessas relações, criar essas relações com os contadores, né? Ricardo, quem te conheceu, que acabou nos conectando, né, o meu sócio. Então, esse trabalho que você vem fazendo é incrível e é muito importante para a nossa área. E como a contabilidade ainda é obrigatória, como, graças a Deus, muitos empresários precisam da contabilidade, tem espaço para todo mundo, né? Então, o Brasil é gigante, tem empresas... Nossa, não tem contador para a quantidade de empresas que a gente tem. Então, quanto mais a gente se unir, quanto mais troca a gente tiver, dá para a gente aprender junto e todo mundo ganhar junto e ficar feliz junto. Então, parabéns aí pelo trabalho e eu que agradeço aí a possibilidade de poder estar compartilhando aqui um pouquinho da história nossa e espero ter contribuído aí. Contribuiu demais. Obrigado, Paola. Fica com Deus, cuida aí. Olha, aproveita essa praia maravilhosa. Joga... Tô jogando, futebol já não dá mais para jogar, né? Tô jogando. Tá Só não tô surfando porque barrigão, a barriga não tá deixando, mas o futebol... no futebol tem um linguajar que fala dos cavalinhos, né? É só você arrumar um cavalinho bom para te carregar e aí... Ah, é? Ó, vou contar uma história para vocês. A gente foi fazer uma visita técnica lá na Thomson Reuters. Paola me descobre que lá tinha um estádio, uma arena, cara, de futebol. Me manda mensagem, Pedro, vamos jogar futebol com a galera? 6 horas da manhã. Vocês rezaram tanto, vocês goraram tanto no nosso jogo que choveu, fez frio, a arena era coberta. Choveu. Não, fui eu que orei a Deus. Falei, faz chover, Senhor. Eu querendo tomar cerveja, conversar. A Paola que me quer jogar futebol às 6 da manhã. Isso aí, gente. Obrigada, maravilhosa. Paola, obrigado de coração. Uma honra estar contigo. Até mais, beijão, galera. a gente se vê em breve. Tchau.